Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo número 8. Bem, no vídeo número 6 nós vimos o PGBL e no vídeo número 7 nós vimos o VGBL. E falamos muito em média ponderada, em tabela regressiva, tabela progressiva. E na Previdência nada melhor do que simulações para um bom entendimento. Então nesse vídeo número 8 nós vamos falar de média ponderada. Ou seja, eu vou colocar na tela para vocês simulações de como funciona a média ponderada dentro de uma tabela regressiva, para que você entenda como funciona no PGBL e como funciona no VGBL. Então vamos ao nosso simulador. Bem, pessoal, para deixar mais claro como que funciona a média ponderada na tabela regressiva, eu fiz essa planilha onde nós vamos entender o que é a média ponderada e como que ela funciona. Aqui nós temos um exemplo com números totalmente fictícios, tá? Não tem nada calculado dentro da realidade. Isso daqui está sendo números figurativos para que vocês entendam como que a média ponderada é calculada. Primeiro vamos falar da tabela regressiva. A tabela regressiva de 1 a 2 anos, você tem uma taxa de imposto de renda de 35%, de 3 a 4 anos de investimento 30%, de 5 a 6, 25%, de 7 a 8, 20% e de 9 até menos de 10, 15%. E acima de 10 anos, essa tabela já cai para a alíquota de 10%. Suponhamos que dentro deste período de 1 a 2 anos, nos últimos 2 anos, você efetuou o depósito na Previdência Privada de R$ 2.400, isso rendeu 186 e você tem lá hoje de saldo 2.586, referente ao período de 1 a 2 anos. No PGBL, o cálculo do imposto de renda é feito em cima do total, ou seja, os depósitos, os aportes que foram feitos na Previdência, mais o rendimento. É no total que se calcula os 35% de taxa. Então, no PGBL, a incidência do imposto de renda é 905,10 e no VGBL 65,10. Por quê? Porque no VGBL o cálculo é feito em cima apenas do rendimento, por isso que os 35% é menor. E assim sucessivamente, ou seja, nos últimos 3 a 4 anos, eu fiz depósito no valor de 4.800, que me rendeu 802, que me propiciou um total de 5.602, que representa um imposto de renda de 30%, a mesma coisa. No PGBL calculamos o 30% em cima do total, do 5.602, e os 240,85 é o resultado de 30% em cima do rendimento, ok? E assim acontece de 5 a 6 anos, de 7 a 8 e 9 a 10. Suponhamos, então, neste caso, que acima de 10 anos eu depositei 23.700, ou seja, eu apliquei 23.700, que me proporcionou um rendimento de 12.875, totalizando 36.575. Então, em cima deste valor aqui, é que eu pago apenas 10% de imposto de renda. Acima dos 10 anos, ou seja, 10 anos, 11, 12, 13, 14, não importa. Acima dos 10 anos, eu fiz um investimento, o total dos meus investimentos foram 23.700, onde me proporcionou um rendimento de 12.875,35, totalizando 36.575,35. No cálculo do PGBL, eu calculo os 10% em cima do total. E no VGBL, os 10% incidem em cima dos rendimentos, que é a regra da tabela regressiva para o PGBL e para o VGBL. No PGBL é sobre o total do montante acumulado e o VGBL em cima apenas dos rendimentos. Por isso que tem esses valores diferentes. Como isso daqui vai influenciar dentro de uma contratação de uma previdência? Suponhamos que esse daqui seja o seu histórico dentro
de um fundo, né, dentro da sua previdência. Se você fizer uma opção de sacar todo o dinheiro, ou seja, eu vou sacar os 85.123,42 que eu tenho na minha conta, ou seja, a minha reserva monetária é 85.123,42. Se eu sacar tudo e fiz a opção pelo PGBL, eu vou pagar 16,29% de ponderada. Então, eu vou pagar 13.870,78. Então, veja bem, eu não vou pagar apenas os 10%. Por quê? Porque aqui existe uma média ponderada nos valores que estão com menos de 10 anos. Como se calcula a média ponderada? Eu somo todos os valores de impostos que eu deveria pagar, que é os 13.870, e divido por 85.123,42, que é o meu montante lá dentro. Então, quanto que eu tenho de pagar de imposto? 16,29, ou seja, esta é a média ponderada. Observe que dentro do VGBL, eu já pago menos, porque rendeu menos do que eu apliquei. Então, eu vou pagar 14,56 de média ponderada. Isso para fazer um saque total. Eu vou tirar todo o meu dinheiro. Então, eu pago 16,29 de PGBL e no VGBL 14,56. Porém, isso daqui é sobre o montante, isso daqui é sobre os rendimentos. Aqui embaixo ele vai ficar mais claro. Eu pago 16,29 como aqui em cima, sobre o montante acumulado e vou pagar de imposto de renda 13.870. Olha a diferença no VGBL que a alíquota vai incidir em cima dos rendimentos. Isso daqui representa 14,56 sobre os rendimentos, mas sobre o total que eu tenho acumulado, esse imposto é 4,35. Então veja que legal se eu fosse sacar todo esse montante hoje. Eu iria pagar 4,35 sobre o montante, ao passo que quem fez a opção pelo PGBL, pela tabela regressiva, vai pagar 16,29%. Em uma renda vitalícia, você vai pagar os 10%, porque dentro daquela regra do primeiro que entra é o primeiro que sai. Qual foi o primeiro que entrou? O primeiro que entrou foi os valores que estão aqui depois de 10 anos. Se eles já estão há mais de 10 anos rendendo, ou aplicado, ou no aniversário da abertura da sua previdência, então todo valor que você sacar de renda vitalícia, ele vai sempre incidir em cima desses valores que estão lá, que é 36 mil. Imagina quantos R$250 você vai ter que receber para zerar isso daqui. Quando começar a zerar, esses outros valores também já passaram para as faixas de baixo. Ou seja, você, nesse caso, vai pagar 10% de imposto de renda em toda a sua renda vitalícia. Mas em caso de um saque total, esse demonstrativo aqui embaixo é que vai definir os valores. Então é desta forma que funciona a tabela regressiva, tanto para o PGBL quanto para o VGBL. Portanto, se você tem intenção de fazer uma previdência privada para sacar todo o seu montante lá no final, você não tem o que pensar. É tabela regressiva e ponto final, ok? E aí, pessoal, gostaram dos simuladores? É assim que se calcula a média ponderada, e é assim que se define uma previdência privada. Vocês puderam observar que um saque total na tabela regressiva lá no final é o que há, né? Vamos dizer assim, é a melhor opção para quem vai fazer uma previdência privada, mas cabe a você fazer a sua escolha, ok? Eu, na minha opinião, como vocês puderam observar no simulador que eu apresentei para vocês, a melhor opção é optar por uma tabela regressiva, se a ideia lá na frente é fazer o saque total. Porque se você for disparar uma previdência uma renda de vitalícia, vamos dizer assim, a renda vitalícia, então aí tudo bem, você poderia optar pela tabela progressiva, porque se você ficar naquele valor de até 1.900, você não tem tributação. Então, cabe a você escolher qual a melhor opção, ok? Então a gente se vê no vídeo número 9 para fazer mais algumas simulações e o entendimento ficar mais apuradinho ainda, ok? Então eu te encontro no vídeo número 9.